Fala galera, Danilo Dias para mais um vídeo aqui no nosso canal. Como prometido no anterior, falar de Vini Júnior e Rodrigo, a dupla brasileira do Real Madrid. E quero que você preste bem atenção, principalmente nos dados e números que eu vou trazer, e quero a sua opinião sobre isso. Mas antes, claro, vou te pedir para que se inscreva no nosso canal, compartilhe aí com os seus amigos mais próximos. É um canal que está em evolução e com a graça de Deus nós vamos juntos crescer para um projeto maravilhoso aí. Vinícius Júnior, que na temporada passada fez 22 gols, 16 assistências, mais de 56 jogos com a camisa do Real. O Rodrigo também com 54 jogos, 14 gols e 10 assistências, números muito bons, números extraordinários que fizeram com que o Real Madrid não tivesse títulos. Verdade que perdeu a La Liga para o Barcelona e perdeu 2 jogos, tanto no estádio Montjuïc como também no estádio Bernabéu. Na Champions League ele nem sequer chega nas semifinais e o Barça lá estava e é derrotado pela Internacional de Milão. O Real Madrid que vai até para o Mundial com a mudança de comando técnico, e daqui a pouco eu vou entrar nesse tema, mas nas mãos de Ancelotti foi multicampeão com a camisa do Real, onde Vini Júnior sempre foi um dos grandes protagonistas, mesmo com a era Karim Benzema já na parte final. Vini Júnior começa a ter mais protagonismo ali e depois de então começa a ser a estrela principal da companhia, começa a ter uma minutagem mais alta, começa a ser o elo de jogador mais explorado, com mais assistência, mais participações em gols, mais toques na bola ao longo de toda a partida. Vinícius Júnior carregava consigo esses números que depois, à medida dos anos, foi sendo compartilhado com o próprio Toni Kroos, com o próprio Jude Bellingham, com o Rodrigo e com a chegada de Kylian Mbappé na temporada passada, e agora essa será a sua segunda temporada. O Vini Júnior, que nessa temporada atual começa com apenas 105 minutos em 2 jogos, 1 gol feito e 1 assistência. Você pode até pensar, são números bons, por 2 jogos ele deu 2 participações de gols, mas o Vinícius Júnior teve 105 minutos só, e no primeiro jogo em casa, em que o Real Madrid ganha por 1-0 gol do Kylian Mbappé, ele foi substituído e o Xabi Alonso não gostou de várias atitudes dele em campo, principalmente quando ele tentava demasiado o drible, e a sua reação pós perda de bola era muito abaixo da intensidade que o próprio Xabi cobrava dos jogadores no Bayer Leverkusen, que foi campeão da Bundesliga na temporada 23-24, chegou na final da Liga Europa contra a Atalanta. Então ele cobrava do próprio Grimaldo, dos jogadores, o Wirtz que estava lá, essa intensidade na reação pós-perda. Já o caso do Rodrigo chama mais atenção ainda. No primeiro jogo ele nem sequer entra em campo, é o suplente não utilizado, mas já no segundo contra Real Oviedo ele troca, né? Ele troca o Rodrigo, troca o Vinícius em detrimento do Rodrigo ali, faz essa substituição, mantém o Vini no banco. Fazia tempo que ele não era suplente do Real Madrid, e o Rodrigo estreia como titular, faz uma partida média, não faz uma partida de alta intensidade, normal pelo momento em que ele vem vivendo, de instabilidade, sem confiança do treinador, e ele não tem participação de gol, não tem as jogadas principais que partiram do seu pé. Foi um jogador abaixo daquilo que nós esperávamos, é substituído, e me chamou a atenção isso, né? Mais uma vez, o Rodrigo é substituído pelo Vini, e chama a atenção a forma como o Rodrigo sai, sempre balançando a cabeça, questionando a decisão do comando técnico. Isso só lhe faz mal, né? Em vez de ser humilde e conquistar o espaço dele, parece que ele teve uma conversa com o próprio Xabi, que vai brigar pela sua posição, quer ficar no Real. Ele que foi alvo do Tottenham, do Manchester City, o Pepe adora o futebol dele, o próprio Paris Saint-Germain e Bayern de Munique também demonstraram uma certa especulação sobre os seus trabalhos. Então eu penso que o Rodrigo tem uma minutagem baixa nesse início de temporada. No Mundial também, com o Xabi Alonso, não teve tanta minutagem, não teve tanta influência no jogo em si, como o próprio Vini tem, mesmo o Xabi ainda precisando reajustar algumas coisas nele. Mas o Vini sempre é a seta apontada à baliza contrária, ao lado de Kylian Mbappé, que nessa temporada em 2 jogos já tem 3 gols, números extraordinários para o atacante francês, que foi o artilheiro da La Liga na temporada passada, vai certamente ser o artilheiro dessa La Liga e também das competições no qual o Real Madrid possa estar inserido, tanto a Liga dos Campeões, Copa do Rei e outras mais. A verdade é que tanto o Vini Júnior quanto o Rodrigo têm que entender que nessa temporada ela tem uma particularidade a mais. Qual seria? Fazer esse início de temporada, esse final de 2025 interessante, para que quando der aquela quebra de inverno, aquele janeiro, no inverno europeu, na hora que os times precisam ter um engate maior
para a sequência da temporada, é a seta de chegada, é aquele momento decisivo de Champions, de La Liga, de Copa do Rei, de Copa da Espanha, eles terem força suficiente, estar no momento de curva ascendente, porque 6 meses depois estarão nos Estados Unidos dentro de uma Copa do Mundo, competição no qual todos os jogadores querem estar. Hoje o Rodrigo não é unanimidade nas mãos do Ancelotti, não foi convocado nenhuma vez nas 3 convocações do próprio treinador italiano. Então o Rodrigo tem que conquistar o seu espaço. O Vini Júnior certamente estará na Copa, visto que ele teve influência no jogo do próprio Ancelotti. O Ancelotti, na entrevista de oficial coletiva, quando ele diz na apresentação que vai fazer o Vini Júnior ser na seleção que é do Real, o Vini Júnior foi o cara que fez o gol contra o Paraguai na Neoquímica Arena, trazendo a vaga de fato pra gente na Copa do Mundo do ano que vem. Lembrando que também nós iríamos de qualquer jeito, mas foi ele que faz o gol diante da seleção paraguaia, que não perdia 9 jogos, hein? Detalhe, não perdia 9 jogos e o Brasil consegue desbloquear essa sequência da seleção paraguaia com o Vini Júnior em evidência. A verdade é essa, que eles têm que ter noção que essa temporada é diferente. Temporada a partir de janeiro, então, é onde a temporada europeia começa o segundo turno, digamos assim, é onde os jogadores brasileiros estão iniciando a pré-temporada. Serão 6 meses de preparação e grande desgaste físico, grande desgaste mental das competições. A Champions League da Europa termina dia 30/6 lá em Budapeste, na Hungria. A Copa do Mundo estreia dia 14 de junho de 2026. Então, são datas muito próximas. Ele termina a Champions, caso o Real vá para uma final, já se representa na próxima semana já na seleção, numa preparação para a Copa do Mundo, o maior evento de todos, onde todos os atletas querem estar. Então, é um ano diferente. Vini Júnior e Rodrigo tem que abrir o olho, principalmente o Rodrigo, Endrick também, outros jogadores que possam estar aí buscando o seu espaço e que serão primordiais na seleção brasileira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe seu comentário abaixo também. No próximo conteúdo nós vamos falar aqui vários temas pertinentes, temas legais aí, para que você possa estar sempre nos acompanhando. Valeu, um forte abraço, fiquem com Deus.